Olá pessoal, meu nome é Jade, eu sou estudante do curso de Engenharia Agrícola, sou integrante do PET Engenharia Agrícola e vou gravar essa aula, para explicar um pouco da disciplina Teoria das Estruturas, sobre o método das forças e o método dos nós. Eu vou fazer 2 vídeos, um explicando mais essa parte teórica e o outro aplicando num exercício, que eu retirei da lista, da segunda lista, se eu não me engano, ou da terceira lista, do professor André Sangiacomo. Ele é professor para turma 3A, que é a turma da Engenharia Agrícola, e ele ajudou na produção dessa videoaula. Esse material é desenvolvido a partir da ementa da disciplina para o curso de Engenharia Agrícola, porque a gente vê que outros cursos de engenharia utilizam e aprendem outros métodos, diferentes métodos, que para a gente não é necessário aprender. Então, é mais voltado para esse curso mesmo, porque a gente vai ver esses métodos. Poderia ter outros, mas é focado para o nosso curso. Antes da gente começar a ver os métodos de fato, a gente tem que entender, lá no início, de onde que vem a necessidade de calcular as forças e os esforços. Para que calcular tudo isso? Numa estrutura, numa peça estrutural, a gente tem partículas, átomos, que vão estar em contato uns com os outros e vai realizar forças, de ação, reação. Vai estar várias partículas assim realizando forças umas das outras, forças de contato. Então, essa interação, vai surgir forças, vai surgir resultante. A gente pode decompor essas resultantes e essa decomposição vai gerar os nossos esforços internos. Então, as componentes dessas resultantes geram os esforços internos. A gente tem força normal ou axial, força cortante, momento fletor ou momento torsor. São exemplos de esforços internos que são determinados por equações de equilíbrio, aquela somatório das forças em Y, somatório das forças em X e somatório dos momentos. Então, a gente determina esses esforços por meio dessas equações de equilíbrio. Por que determinar? Eu coloquei aqui uma foto de um colapso de uma treliça, a estrutura da treliça se rompeu devido ao incorreto dimensionamento da peça estrutural. Então, para evitar acidente, evitar esses problemas, até mesmo morte de pessoas, a gente tem que aprender a analisar e a dimensionar corretamente. Também para fazer projeto de peças novas, fazer avaliação para ver se a determinada estrutura precisa de um reforço, que já está em uso. Então, para tudo isso, é muito importante aprender. Essa matéria ela é muito útil. Como que a gente determina esses esforços internos? Bom, eu separei aqui em 2 estruturas, nas vigas e as treliças. Ambas podendo ser isostáticas ou hiperestáticas. Isso eu vou explicar mais para frente a diferença. Então, a gente tem que análise e determinação por corte da peça em seções, método de cross, método dos nós, método das seções e método das forças. Então, são vários métodos, estruturas diferentes. Tudo isso a gente vai ver ao longo do curso, mas eu vou focar aqui nesses 2 métodos. Para a gente fazer o método das forças, a gente precisa saber e dominar o método dos nós, ou o método das seções, mas eu vou falar do método dos nós. Treliças, carregamento aplicado nos nós, então a gente tem que saber isso, para a gente fazer o dimensionamento e o projeto. Essas setinhas estão aplicadas nos nós, é onde o carregamento ele é direcionado. Então, os esforços são axiais, ou seja, esforços de compressão ou tração. Para fazer a análise estrutural das treliças, eu coloquei aqui 4 passos. Primeiro, a classificação estática, que eu vou explicar. Depois, o cálculo das reações, dependendo da geometria, porque tem
vai ter determinada geometria que não vai precisar ser feito isso, não será necessário. Determinação dos esforços internos nas barras pelo método dos nós e, no caso de treliça isostática. Agora, se for uma treliça hiperestática, a gente vai determinar esses esforços internos nas barras pelo método das forças, né? Então, por isso que eu falei, né, que para você fazer o cálculo de treliça hiperestática, pelo método das forças, você tem que utilizar o método dos nós, porque o método dos nós é aplicado à treliça isostática. E eu vou falar um pouco mais dessa relação entre treliça isostática e treliça hiperestática mais para frente. Classificação estática, né? Para a gente ver se a nossa treliça está em equilíbrio. Ela está em equilíbrio se ela é isostática, né? Ou seja, se o número de barras é igual ao dobro do número de nós. Se for menor ou maior, ela não está em equilíbrio e a gente tem que fazer com que ela fique equilibrada. Então, é esse o objetivo, né? Então, o grau de hiperelasticidade é a diferença do número de barras pelo dobro do número de nós. Então, se é diferente, ela pode ser hipo ou hiperestática, né? Então, pode faltar ou sobrar barras ou vínculos, né, que são os apoios, que vai corresponder ao grau de hiperelasticidade. Então, a barra que está sobrando, que está a mais, ou que está faltando, que está a menos, é o nosso grau de hiperelasticidade. Na nossa estrutura, né, a gente tem apoios, né, móvel, fixo e engastamento. O apoio móvel corresponde a uma barra, o apoio fixo 2 e o engastamento 3 barras. Então, é muito importante você saber disso, porque muitas pessoas acabam esquecendo na hora de fazer a contagem do número de barras e acabam fazendo essa classificação estática de forma incorreta. E aí faz o exercício todo errado. Então, o exercício começa aqui, nessa classificação. Então, você fazer essa contagem do número de barras correto é o primeiro passo para você acertar o exercício. Chegamos no método das forças. Como eu disse, ele é aplicado em treliça hiperestática. Eu coloquei aqui dentre outras estruturas, porque, como eu falei no início do vídeo, em outros cursos, né, a gente aplica esse método em outras estruturas, mas para o nosso vai ser nas treliças hiperestáticas. O objetivo é determinar os esforços internos das barras, né, na nossa estrutura. Coloquei aqui uns passos da metodologia, né, mais ou menos, determinar se a estrutura é hiperestática, né, através do grau de hiperelasticidade, que é essa classificação estática. A partir disso, a gente retira, né, determinado número de barras ou dos apoios. A gente substitui esses apoios e barras que a gente retirou por forças correspondentes. Então, a estrutura deve se transformar em isoestática e o conjunto volta a ficar equilibrado, né? Então, a gente tem um problema real, que é hiperestático, e a gente vai dividir esse problema real em problemas isoestáticos, porque para trabalhar com problemas isoestáticos é mais fácil, né? A gente vai utilizar do método dos nós para trabalhar com esses problemas isoestáticos. Então, a gente não trabalha diretamente com o problema real hiperestático, a gente divide ele. Para o grau de hiperelasticidade igual a 1, que é o que eu vou fazer o exercício, né? NR é igual a N0 mais FN1. Esse NR é os esforços reais, N0 é os esforços no caso 0, N1 é os esforços no caso 1. Vou explicar a diferença de caso 0 e caso 1. A força F, né, é a incógnita necessária para recompor, juntamente com os carregamentos, um vínculo eliminado. Então, eu vi pela classificação estática que está faltando ou sobrando uma barra ou mais barras. Eu vou lá, retiro e eu coloco essa força, né, para recompor, para compensar, né, esse vínculo que eu tirei, junto com os carregamentos. Então, o problema vai resumir em determinar essa força F. Aqui tem um caso real, né, onde ele é hiperestático, ou seja, ele não está equilibrado, eu preciso agir para transformar ele em equilíbrio, né, em equilibrado. Então, ele está com os carregamentos externos e com todas as barras, todos os apoios. No caso 0, o caso 0 e o caso 1 são problemas isoestáticos, então são problemas que estão
equilibrados. O caso zero, eu retiro esse meu vínculo, no caso eu retirei o apoio, um dos apoios móveis e mantenho os carregamentos externos. E no caso 1, eu retiro os carregamentos externos e coloco uma força unitária, substituindo esse apoio móvel que eu retirei. Para determinar a força F, né, para casos onde o GH é igual a 1, é necessário determinar os deslocamentos, que a minha treliça no caso 0 vai sofrer e que a minha treliça no caso 1 vai sofrer. Então, eu utilizo dessa equação de compatibilidade para determinar a minha força F, né? Para eu achar esses deslocamentos, eu utilizo da equação do princípio dos trabalhos virtuais, né, o PTV, que é a somatória, né, desse produto LILC por SEI por SCSI por N no caso 0 e por N no caso 1. Então, normalmente esse E e esse S, que é o módulo de elasticidade das barras e a área da seção transversal, elas são dadas no problema, né? Geralmente são constantes, então esse quociente é igual a 1. E esse LC, LI, o LI é o comprimento das barras, e o LC você vai pegar um dos comprimentos, geralmente as barras têm comprimentos diferentes, para falar que ele é referência. Então, você vai dividir todos os outros comprimentos por esse que é referência. E aí você faz esse somatório, a gente vai ver que vai dispor todos esses dados numa tabela, para a gente achar os nossos deslocamentos e depois achar a força, né? Isolar a força e achar ela. Bom, agora eu vou terminar esse vídeo. O próximo eu vou resolver esse exercício que foi retirado da lista, né? Então, eu espero que essa parte teórica tenha sido boa para vocês tirarem as suas dúvidas, entenderem um pouco mais sobre o objetivo dessa matéria, dessa disciplina, da importância, quando usar determinado tipo de método, né? Espero ter tirado todas as dúvidas. Muito obrigada!